Certo, mas você concorda que a Maria das Aparições parece bem diferente da personalidade da Maria da Bíblia? Olha, Lucas, ela é serva de Deus. Ela, nas bordas de Caná, ela diz: fazeis tudo o que ele vos disser. E ela sempre se apresenta pedindo penitência e pedindo para que o seu povo, no caso a igreja, se volte para Deus. Então, eu não vejo ali nenhuma Sim, na Bíblia, né? diferença. Na Bíblia, mas nas Não, na aparições Bíblia, ela não parece. eu tô Nas aparições ela pede tudo para ela. Não, ela pede para nosso Senhor Jesus Cristo. Em Fátima, ela diz: olha, se volte-se. Tanto é que ela deu uma oração, que a gente geralmente no Santo Terço, a gente reza. Meus, só um momento, que é mais ou menos assim. Porque é tanta coisa, velho. Mas é assim. Enquanto você vai pensando, deixa eu compartilhar a tela Vai aqui comentando. para te mostrar as citações aqui, ó. Jesus quer servir-te de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, promete a salvação. Ou seja, a salvação para quem abraçar ela, né? O imaculado coração dela, não Jesus. O meu imaculado coração será o teu refúgio, o caminho que te conduzirá a Deus. Só ela, falando dela mesma, lhes poderá valer. Que mais? Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia, o meu imaculado coração. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Não parece falar muito de Jesus aqui, parece falar muito mais dela, né? Que é que vossa mercê quer que se faça com o dinheiro que o povo deixa na cova da iria? Façam 2 andores, um leva tu com a cinta e outras 2 meninas. Blá, blá, blá. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Essa capela é para quem? Para quem será? Quero dizer-te que faça aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. Quer dizer, até a igreja ela quer que faça em honra dela mesma e não de Jesus. Né? Então, essa Maria não parece um pouco egocêntrica demais comparada com a Maria da Bíblia? O que você acha? Veja, Lucas, aí é questão de contexto, porque todos os contextos aí, toda a dedicação que a gente dá à Virgem Maria, como diz Santo Afonso nas Glórias de Maria, ela está submissa a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz muito bem isso: entre Maria e Deus existe uma longa distância. Então, quando nós católicos entendemos que a Virgem Maria é mãe, a mãe de todos os cristãos, a nova Eva. E quando ela é mãe de todos nós cristãos, toda a honra que nós devemos honrar Maria é errado. Eu acho esse conceito protestante de não honrar a Virgem Maria, eu acho isso falacioso. Por quê? Veja, pense comigo. Muitas pessoas torcem para time de futebol, cantam hino de futebol, fazem aniversário, e as honras vai praticamente para a pessoa, mas para o quê? Vamos, um exemplo. Quando a gente está comemorando um aniversário de alguém, a gente comemora 2 coisas. Primeiro, o nascimento, e segundo, também uma nova data. Aí o povo diz: não é idolatria. Você, pelo que eu percebi, você torce para o time do São Paulo. Se você vestir uma camisa do São Paulo, você vai gritar um gol, tudo bem. Mas, por exemplo, estou aqui com a camisa de São Sebastião. Se eu sair na rua, o povo vai dizer: já vai lá, um idólatra de um santo. Aí vai começar a enxurrar de texto, tanto o Êxodo, os Salmos, e por aí vai. Então, continuando, o meu raciocínio em relação aos protestantes não honrar Maria. Se você vai pegar, por exemplo, os protestantes históricos, eles sempre honravam a Virgem Maria. Se você vai ver o livro de Martim Lutero, o Magnífica, ele vai fazer várias exaltações. O que acontece é que quando foi surgindo várias divisões no meio tradicional e foram surgindo a nova era pentecostal, foi se afastando bastante. Rivaldo, você pode me citar um reformador que chamou Maria de imaculada, que teve uma concepção imaculada, que falou que ela foi assunta aos céus de corpo e alma, ou que falou para adorar Maria, alguma coisa assim, cultuar Maria, hiperlulia a Maria? Tem algum reformador que fez isso? Você pode me citar, por favor? Olha, Lucas, se eu fosse colocar esse conceito de adoração, já começa errado, porque para nós, você já escutou isso há muito tempo, Maria, ela não é deusa. E se existe um conceito de adoração, meu ato que adorou foi o próprio Deus. Meu ato que adorou foi o próprio Deus. Quando o anjo Gabriel, ele vai saudar Maria com a agraciada. Bom, eu perguntei uma citação de Lutero, de Calvino, qualquer reformador, que honrasse Maria da forma que vocês fazem. Não que elogiasse Maria, coisa que qualquer protestante hoje faz. Eu estou falando de falar dos tópicos marianos
propriamente dito. Por exemplo, eu falei, Assunção de Maria, Imaculada Conceição, quando foi que ele falou de adoração a Maria? Você falou, católico não adora Maria, mas São Boaventura e vários outros santos falaram explicitamente para adorar Maria. Tem um concílio lá, o quarto concílio de Constantinopla, que ele vai falar explicitamente que os santos têm que ser adorados, as imagens dos santos têm que ser veneradas e adoradas. Então eu perguntei, qual reformador protestante que fala para fazer isso com relação a Maria? Aí você não citou nenhum. Então, não adianta falar, os protestantes não honram Maria, mas os reformadores honravam. Mas o tipo de honra que eles faziam é o tipo de coisa que os católicos fazem hoje em relação a Maria? Não, não era. Qual concílio que disse que era para adorar, Lucas? Como falou? Eu entendi errado. Quarto concílio de Constantinopla. Depois tem como me passar a foto, porque o que eu entendo é que existe... Mostra na live. Eu vou compartilhar a tela aqui quando eu achar a citação, só um minuto. Pode falando aí enquanto isso. Perfeito, porque veja só, existe um conceito na Igreja Católica de latria, dulia e perdulia. Isso é nítido. Eu acho que cada um sabe. Eu só queria responder porque ele pediu para mostrar a citação lá, deixa eu colocar aqui. Aqui está o Denzer, que é o compilado dos documentos oficiais da Igreja Católica. A citação é do quarto concílio de Constantinopla, da seção 10ª. Vai falar o seguinte: do mesmo modo, também a imagem da sua Imaculada Mãe e as imagens dos santos anjos, como representam as palavras da Santa Escritura, e ainda de todos os santos, nós as veneramos e adoramos. Aí, se você for aqui no latim, está lá adoramos. Se você vai no grego, está proskinel, que é adoração também. Ou seja, eles falavam sobre adorar Maria. Inclusive, o Catecismo Católico, depois eu posso buscar aqui, vai falar explicitamente também de adorar Maria, quando ele vai citar esse mesmo trecho lá na versão original em latim. E tem mais, você falou da distinção entre latria e dulia, que os católicos só praticam latria e não dulia, só que na Bíblia não existe essa distinção entre latria e dulia. Os dois eram usados como sinônimos. Por exemplo, se você vai lá para a Septuaginta, que como você sabe é a tradução grega do Antigo Testamento, aliás, nem precisa ir tão longe, na própria Novo Testamento mesmo, Mateus 6,24, ninguém pode servir dulia a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, nem pode se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui servir a Deus está dulia, não está latria. Aí se a gente vai lá para Samuel, na Septuaginta, vai estar lá, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto, está lá, dulia no grego, somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Olha que coisa, e depois vai continuar. Assim, os israelitas se livraram dos balins, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto, está lá, dulia, somente ao Senhor. Ou seja, aqui está explicitamente falando que o único que pode receber culto de dulia é o Senhor. E vocês falam que prestam culto de dulia para os santos e pior, culto de hiperdulia a Maria. Sendo que na prática vocês tratam Maria como se fosse uma quarta pessoa da Trindade. E tem um monte de santos aí falando sobre isso. O Padre Richard de Praça, ele tem um artigo dele, só que eu acho que não está em revista acadêmica, é um artigo que ele publicou por aí na internet, em que ele defende que você pode falar de fato adoração de imagens. Adoration of images, não apenas worship, que é culto, mas adoration of images. Aí eu lembro que a polícia católica foi falar mal de mim para ele do e-mail e postou print. Aí ele falou assim: eu defendo que mesmo que as imagens tenham vindo tardiamente, mesmo que o culto às imagens tenha sido ainda mais tardios que isso, que é lícito não apenas worship, né? Não apenas cultuar imagens, como é lícito adorar, até mesmo adorar imagens. E aí, então, assim, é uma questão que o catolicismo, por muito tempo, quando você pega o Chemnitz, no século XVI ou XVII, ele vai tratar na documentação de Nicéia II, em latim, ele fala, como na tradução que você vai pegar, assim, adoração demais. O pessoal, será que o Chemnitz está sendo fazido de espantalho? Não, é porque no século XVI ainda se usava o termo. Belarmino, no século XVII, que foi o mais longe que eu consegui chegar, que eu só tive acesso a isso porque um católico me mostrou a obra dele. Belarmino, quando ele vai falar de Nicéia II, ele vai falar de Carlos Magno, nessa questão toda de que Carlos Magno era contra a veneração de imagens, ele vai falar que ele vai usar o termo, de forma como doutrina católica, o termo adoratio, que seria adoração. Então, o que acontece dessa questão terminológica é que ela foi por muito tempo aceita pelo catolicismo, e quando você chega para um católico hoje, vocês adoram Maria, o cara, não adora, que não sei o que lá e tal. Tanto que eu conheço alguns católicos de vanguarda, que o cara fala, não, eu defendo a adoração lateral. A adoração lateral seria o equivalente de dúlia, que você presta aos santos. E a adoração estrita que você presta a Deus. Então sempre vai ter uma confusão terminológica. Tanto que um outro historiador católico, o Thomas Noble, que também deve ser positivista, ele afirma que um dos principais problemas da facção conódola no mundo latino era a incapacidade de ter uma terminologia clara para aquilo que eles faziam. Então, em relação a isso, era o que eu queria falar.
Deixa eu só, antes de passar a palavra de novo para o Rivaldo, deixa eu só compartilhar a tela para mostrar uma citação do São Boaventura. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Tá aqui, ó. Saltério a Virgem Maria, que, para quem não sabe, ele vai escrever 150 salmos, mas diferente dos salmos da Bíblia, que são para Deus, os salmos deles são salmos para Maria, né? Aí tem vários salmos, esse não é o único, tem vários desses, que ele vai falar que Maria tem que ser adorada, inclusive, que todas as famílias te adorem e todas as ordens de anjos te glorifiquem. Tem vários outros que ele vai falar coisas do mesmo tipo, como eu falei, eu tenho um vídeo inteiro só sobre isso. Então, depois, se quiser, eu posso fazer todas as citações, inclusive nas Glórias de Maria, da Fonte de Ligório, no Tratado da Verdadeira Devoção do São Luís de Montfort, você vê o mesmo teor do outro, falando, por exemplo, que há orações que se fazem a Deus e Deus não atende, aí pede-se a Maria e consegue aquilo que Deus não atendeu. Falando que não é para ir para Deus diretamente, porque Deus é um homem muito rígido, aí você vai para Maria é uma mãe doce, amorosa e tal, e aí você vai atender, mas Deus não vai direto a Deus, Deus é um juiz mau, né, um juiz implacável e tal, então você tem que ir para Maria, não para Deus. Eu pergunto, se isso não é idolatria, o que pode ser? Né? Ou, no mínimo, uma coisa extremamente equivocada, extremamente errada, que os católicos deveriam combater hoje. Mas, ao invés de combater isso, o que eles fazem? Eles santificam essas pessoas, falam, vocês são doutores da igreja, canonizam, beatificam esses caras, e até hoje usam os livros deles como referenciais para ser usado até hoje, né? Por milhões de católicos ao redor do mundo. Mas tem coisa muito pior, Lucas. Tem coisa muito pior. Rivaldo, tu disse que no livro Glórias de Maria é ensinado que Maria é ensinado submissão, né? Sim? Você tá mutado. Correto? Tá. Isso. Então, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Por favor, me explique. Por que é que nesse livro é dito coisas absurdas como ao comando de Maria todos obedecem, até mesmo Deus? Por que é dito que Maria é nossa única advogada no céu? Que seremos mais depressa atendidos invocando o nome dela do que invocando o nome de Jesus? Por que é dito que Maria é salvação dos que a invocam? Por que é dito que todas as graças que passam pelo céu passam pelas mãos de Maria? Por que é dito coisas absurdas como essa? E ainda por cima, o bispo da Inglaterra diz que esse livro deve ser lido e recomendado por todos os fiéis. E a última pergunta que eu te faço é: que apóstolo ensinou isso? Posso fazer uma pergunta? Teu Salvador veio de quem? O Salvador da humanidade veio de quem? Ele veio... Responde minha pergunta, parceiro. Não, vou responder, mas responda a minha. Teu Salvador veio de quem? Como é? O que tem a ver? Olha, Jesus sempre existiu. Calma. Deixa eu terminar. O Salvador da humanidade veio por intermédio de quem? O Deus feito homem assumiu a humanidade através de quem? Para começo de história, Ei, parceiro. Deixa eu te dizer. Tu não está respondendo o que eu perguntei. Eu te perguntei. Calma, eu te perguntei qual foi o apóstolo. Não, eu te perguntei qual foi o apóstolo. Tiago, deixa ele falar, depois volta, vai falar. Veja só. O próprio livro da sabedoria, que vocês não aceitam, é normal, tu não é obrigado a aceitar, mas diz que Deus não habita em pecado. E ele habitou na Virgem Maria. Se Deus não habita em pecado, a Virgem Maria já prova que a Virgem Maria é toda santa. A palavra que Charlton também deixa muito isso. Os próprios santos... Eu fiz uma pergunta a você nos comentários sobre os pais da igreja. Você não está me respondendo, parceiro. Eu vou responder isso. Eu vou responder. Eu perguntei que apóstolo ensinou isso. Fale para mim. Que apóstolo ensinou que Maria é a salvação dos que a invocam? Que apóstolo ensinou que Maria é a nossa única advogada no céu? Que apóstolo ensinou, em nome de Jesus Cristo, me responda, que ao comando de Maria todos obedecem, até mesmo Deus? Me responde, cara. Eu te fiz uma pergunta simples. Pronto, o próprio livro de Lucas, ele vai dizer que a Virgem Maria, que Jesus Cristo era submisso à Virgem Maria e a São José. Está lá escrito. E outra, o próprio Jesus, nas bordas de Caná, antecipou aquilo que não era chegada ainda a sogra, que ele diz: mulher, o que tem ainda nós a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. E isso ele vai reafirmar quando é chegada a hora, se eu não me engano, em João 17, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica-me para que tu seja glorificado. Então ele antecipa algo através da Virgem Maria, algo que só era permitido. Não, rapidinho. Se eu não me engano, deixa eu terminar, rapidinho.
Se eu não me engano, tem um santo, se eu não me engano, tem um santo que ele diz o seguinte sobre essa interpretação, que se fosse outro apóstolo que tivesse pedido à Virgem Maria, a Jesus Cristo, isso, Jesus Cristo não ia realizar. Mas através da Virgem Santíssima, ele antecipa aquilo que só vai acontecer no momento da sua glória, da sua paixão. Então, a Virgem Maria, você tem que entender no sentido católico, Tiago. Você está vendo no sentido protestante. Você pega o problema, é que você pega a frase de exaltação, que a Virgem Maria tem que ser exaltada, porque é a mãe de Deus, cara. Os próprios santos, os próprios cristãos, exaltaram a Virgem Maria. Todas as gerações... Ele não me respondeu, né? Eu estou respondendo aqui. Agora, tu não me respondeu de onde veio o teu Salvador. Se o próprio Deus encarnado quis se servir da própria Virgem Maria, ele quer se servir das suas criaturas. Você vai pegar a Bíblia todinha, cara, vai ver ele se servindo de Moisés, Samuel, Jefité, Gideão. Pelo amor de Deus, isso daí, você está se fechando apenas nas Sagradas Escrituras e fecha o Espírito Santo. É por isso que foi através disso que nosso Senhor Jesus Cristo falou, para que tenham ouvidos não ouçam e olhos não vejam, porque seus corações estão duros. Então, você tem que olhar que... Pode falar. Evaldo, terminou seu proselitismo? Terminou seu proselitismo? Terminou? Rebate ele aí, Tiago. Não, isso não é proselitismo, porque se for proselitismo, quem fizeram foi os próprios pais da igreja, que disseram fora da igreja não há salvação. E aí, você vai... Esse é outro assunto, cara. Eu queria só antes Não, veja só. Ele está dizendo que eu estou fazendo... Veja só, ele está dizendo que eu estou fazendo proselitismo. Se eu estou fazendo, então os pais da igreja estão fazendo o quê? Imagina aquelas pessoas que não... Deixa eu fazer umas considerações rapidinho aqui, depois eu passo a palavra, porque eu também acho que ele não respondeu o Tiago, mas enfim, depois o Tiago responde. Ele falou, Deus não habita onde tem pecado, só que tem um problema, né? A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e Deus habita na gente, e a gente tem pecado, então essa lógica já não cabe. Bom, mas, Lucas, rápido, só fazer uma correção, Lucas. Mas aí tu está escorrendo um sofisma, porque a Virgem Maria é diferente da gente. O próprio apóstolo Tiago, para você, deixa eu falar. Você falou bastante, deixa eu falar. Para você, a lógica de que Deus habita onde tem pecado só vale biologicamente. Por isso que se aplica a Maria, mas não aplica a nós. Pode repetir, por favor? Para você, essa lógica de que Deus não habita onde tem pecado só vale... Cadê ele? Aí. Meu Deus. Posso falar agora? Pelo amor de Deus. Posso falar? Não, deixa eu só concluir aqui, Marisman, rapidinho. Veja que ele não me respondeu. Veja que ele não me respondeu. Eu perguntei para ele qual foi o apóstolo que ensinou que ao comando de Maria todos obedecem até mesmo Deus. Porque, segundo o próprio Afonso de Ligório, Deus obedece ao comando de Maria como se fossem ordens. Veja que ele diz que, mas ele era submisso. Claro, ele estava cumprindo a lei. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso não tem nada a ver com o próprio Deus ser submisso a uma criatura. Certo? Porque, veja só, ele também não respondeu a pergunta do Lucas sobre qual reformador honrava Maria da forma como eles honram Maria. Porque Lutero, ele deixa claro, ele tem algumas coisas que Lutero deixa claro aqui. Primeiro, ele diz, eu estaria morto com minha confiança em Maria. Segundo, ele diz, Maria alcançou a graça não para que a venerássemos. E a terceira coisa, Maria nasceu em pecado de pais pecadores. Ele vai dizer também que, exceto Cristo, todo homem tem concupiscência. Inclusive, eu trato sobre isso no meu Tratado de Reputação, a Imaculada Conceição. Perceba que o cara derrapou, feito mussum ensaboado, e não respondeu a pergunta. Porque eles dizem que isso é tradição apostólica. Mas o que é que tem a ver o menino Jesus honrar pai e mãe com o próprio Deus Criador, atender o comando de Maria como se fossem ordens? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não respondeu, certo? Ele simplesmente fugiu da raia e ele ainda citou Lucas 1:28, o termo que é haritomene, que ele continuava insistindo no meu canal, né, nessa pataquada, o particípio perfeito, ele fala como se entendesse muito de gramática grega, né? Mas
a própria enciclopédia católica, ela diz, sabe o quê? Ela diz que Lucas 1:28 serve apenas como ilustração, não como prova do dogma. Mesmo concordando, que a gente concordasse que Lucas 1:28 significa cheia de graça, em que isso prova que Maria foi preservada do pecado original? Em lugar nenhum. Entendeu? Tanto que existem até autores católicos, como Estevão Bittencourt, a própria enciclopédia católica, e tem outro autor católico, que eu cito no meu trabalho de refutação, que diz que não é certo que haja nas Sagradas Escrituras alguma evidência do dogma da Imaculada Conceição. Mas esses caras vêm, aparecem numa live como essa, repetindo os mesmos sofismas de sempre, o mesmo repeteco, a mesma groselha de sempre, e querem pagar de entendido de uma coisa que já foi refutada faz tempo. Dito isso, foi mal aí, Marisma, pode falar. O que eu fico abismado de ver é o seguinte, os católicos sabem que a live tem um tema. Aí eles entram aqui. E eles não ficam no tema. Eles propõem inúmeros assuntos que a gente já refutou aos montes. Veio esse tal de Wilson aí, falou de moleque que foi canonizado, que verificaram se ele tinha acessado o site pornô. Falou de Lucas Pintor, que pintou o quadro de Maria. E a cada hora nasce uma igreja nova no Brasil. Mano, eles entram num monte de assunto, parece que eles não querem focar no tema da live, parece que eles querem desabafar. É aquela questão, se o cara vai trazer 5 temas, a gente responde um, na resposta dele ele traz 10 temas, aí desses 10 temas a gente trata 12, ele traz mais 20. Esse debate não vai para lugar nenhum. Tem que escolher um tema, vamos debater agora, tipo tema tal, vamos para outro tema agora, e é isso, funciona. Concordo. Sim, que assim, só para resumir, na verdade, o que o Rivaldo faz, é o mesmo que eu vejo todos os católicos fazendo, que é tentar atribuir a Maria um status quase divino, baseado numa questão biológica. Sendo que o próprio Senhor Jesus, quando uma mulher na multidão fala para ele, bem-aventurados os seios que te aumentaram, ou seja, falando claramente de Maria, né? Ele fala, antes, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra de Deus e a seguem. Ou seja, as pessoas, Jesus colocou, em primeiro lugar, a questão espiritual de seguir e guardar a palavra de Deus, acima da questão meramente biológica. Só que quando os católicos montam os argumentos deles para super engrandecer Maria, é sempre uma questão biológica, porque Maria deu a luz a Cristo, porque Deus escolheu Maria para isso, etc. Sendo que Maria, se você for ver de Atos até o final da Bíblia, até Apocalipse, ou seja, quando chega nas cartas apostólicas doutrinárias, ela desaparece, ela simplesmente não é mais citada. É simples, cara. Como eu demonstrei no Evangelho, a Virgem Maria, com os títulos, foi submissa, ela é a nova, existe a tipologia. Eu li a Bíblia todinha. Quando você vai vendo, a igreja entende, os santos doutores entendem que isto é uma tipologia da Virgem Maria. No, God! No, God, please, no! 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 Essa pergunta que eu fiz para outros católicos aqui. Como que você sabe que essa igreja que você falou que é a certa, que é a magistério e tal, a correta é a romana, que você segue, não a igreja ortodoxa, só para citar um exemplo, já que a gente tem que seguir a igreja e não a Bíblia? A tradição apostólica. A tradição apostólica, ela mostra isso, dos bispos e sucessores. Os ortodoxos não guardam a tradição apostólica? Quem? Os ortodoxos. Não, mas aí é os ortodoxos. Eu estou falando da igreja, e a igreja católica reconhece os ortodoxos. Se eles não reconhecem, é um problema igual. Você sabe que a sua igreja é certa e não a deles. Nós consideramos, veja, não é que seja certo, eles estão em cisma conosco. Nós consideramos eles como irmãos, só que separados. Pode acontecer futuramente de voltar à comunhão plena, porque nós só estamos separados, mas nós podemos voltar à plena comunhão. Mas a sua igreja é certa, a igreja romana é a certa, não é? Olha, Lucas, não existe essa questão de certa ou errada. As religiões são um caminho para arrivar a Deus. Aí você está querendo que eu entre e dizer, como disse, é a certa, mas os ortodoxos dizem isso. Não. Existe aí uma questão de cultura também. Filhote. Você sabe muito bem. Filhote. Deixa só, peraí, rapidinho. Papa Inocêncio III disse que fora da igreja romana não tem salvação. Segundo o seu Papa, existe uma igreja certa. Então você já está entrando em contradição aqui. Tiago, a Una Santa diz que o ortodoxo vai para o inferno. Ele cita os casos do grego, nomeadamente os gregos, por exemplo, para dizer que é necessário para a salvação do homem a submissão ao pontífice romano. Essa aí mesmo. Eugênio IV também diz que não é católico romano vai para o inferno. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Cantate Domino, viu, bonito? Então depois vocês continuam, deixa eu só ler aqui rapidinho.
Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessária a salvação de toda a criatura humana estar sujeito ao romano pontífice. E isso ele vai falar ainda em 1305. E os ortodoxos já não estavam em comunhão com o romano pontífice nessa época. Então, como é que você fala que a igreja romana não é a certa e que a igreja ortodoxa, por consequência, não é errada, sendo que você está negando o próprio Papa infalível da sua igreja? Inclusive, Marcos Jefferson se opôs a ao documento aí mesmo. Pega esse documento aí e coloca grego no Ctrl F, vai aparecer uma coisa engraçada. E aí você provavelmente compartilha. Tá, deixa eu compartilhar a tela, peraí, deixa eu compartilhar a tela de novo, vamos lá. Assim, se os gregos ou outros dizem que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores, é necessário que reconheça que não fazem parte das ovelhas de Cristo, pois o Senhor disse no Evangelho de São João, há um só rebanho, um só pastor. Ou seja, para eles, a única igreja que existia, o único rebanho é da Igreja Católica Romana. Os gregos já estavam nomeadamente exclusos. Então, como é que você diz? Não, eles são só irmãos, tá certo? Veja só, Lucas, como eu te falei, é uma questão cultural, é uma questão do contexto. Respondendo o Tiago, foi Bonifácio, ele apenas está repetindo aquilo que os próprios pais da igreja falavam. Então, não é simplesmente o Papa Bonifácio. São Cipriano fala, fora da igreja não há salvação. Os outros santos... Mas fora da igreja romana? Oi? Fora da igreja romana? Fora da igreja romana? A cátedra de Pedro. Você tem que entender o seguinte, que Romano é apenas a sua sede. Meu amigo, não, entenda. Pera. A pergunta que foi feita é, fora da igreja romana não há salvação? Onde foi que Cipriano afirmou isso? Eu não te perguntei se para Cipriano a igreja de Roma é a cátedra de Pedro, porque ele considerava todos os episcopados a cátedra de Pedro, inclusive o episcopado dele em Cartago. Isso é afirmado inclusive pelo jesuíta Klaus Schatz. A pergunta que foi feita para você foi, porque você disse que não existe uma igreja certa e não pode dizer isso. Os seus papas, foi dito aqui, Inocêncio III, que eu citei, está no Denzinger 423, o Lucas citou Bonifácio VIII, eu citei Eugênio IV no Concílio de Florença, que diz que quem não é católico romano vai para o inferno. Portanto, segundo esses papas, existe uma igreja certa, e essa igreja é a igreja romana. Você disse que não pode-se dizer esse negócio da igreja certa. Só que agora você está caindo em contradição quando você quer se valer de Cipriano de Cartago, que se virou contra Estevão de Roma, inclusive chamou ele de louco, se opôs a ele, né, para dizer que existe uma igreja certa. Resumindo, você está caindo em contradição, parceiro. Eu acho que eu não caí em contradição, é questão de interpretação, que eu não respondi nem certo nem errado. Eu disse que a própria Igreja Católica, eu reconheci, e até eu disse que eles podem voltar à comunhão, porque ainda eu afirmei que a própria Igreja Católica reconhece os sacramentos da Igreja Ortodoxa e ainda reconhece... Dá para tirar corte disso. Oi? Você falou que reconhece a Igreja Ortodoxa e ponto. Você não falou, reconhece os sacramentos. Você está entrando em contradição. Mas eu não falei reconhece a tradição. Eu digo que reconhece porque reconhece a tradição também, tudo. Que ela descende também dos apóstolos. Não tem corte nenhum aí, não, Gaião. O que vocês querem aí é lacrar, nesse caso aí. Porque eu acho que eu fui... É uma contradição teológica, cara. Os ortodoxos, eles rejeitam o papado. Qual é a tradição correta? Os ortodoxos, eles rejeitam o papado, os ortodoxos, eles rejeitam a iconodúlia tridimensional, os ortodoxos rejeitam o purgatório. Inclusive, quando o purgatório ele é transformado em dogma, diz que quem não acredita em purgatório vai para o inferno. Então, se uma igreja... Rejeita a Imaculada Conceição também. Uma heresia formal. Todas as divergências são heresias formais. Filioque, iconodúlia tridimensional, negar o papado, celibato obrigatório, apesar de vocês dizerem que é disciplina... eles não acreditam em purgatório, eles acreditam em pedágios aéreos, que é uma coisa que é contraditória ao purgatório. Todas essas diferenças, elas qualificam a igreja ortodoxa, na visão católica histórica, como uma igreja falsa, como uma igreja herética, em heresia formal, e não qualificam eles como uma igreja verdadeira. Aí você me dizer, você conhece, você não tá... É uma coisa que eu sempre reclamo com o católico nesse debate. Os católicos aí são incapazes de produzir uma linguagem clara para expressar precisamente a relação da religião deles com qualquer objeto de discussão.
Porque uma hora reconhece, Não. mas reconhece o quê? Reconhece sacramento? Hoje reconhece sacramento, verdade. Mas isso não foi a pergunta dele. O Banzoli perguntou se a tradição ortodoxa ela está certa ou por que a tradição ortodoxa está errada. Porque a tradição ortodoxa não é igual à tradição da Igreja Católica. Se não é igual, uma delas tem que estar, pelo menos uma delas tem que estar errada. E se você é católico, você Mas, a consequência eu concordo. é errada. Então, como é que você diz que tem certo ou errado? Mas são todas as igrejas ortodoxas que estão em cisma com Roma? Todas! Porque se for todas, a igreja me prova uma, a igreja copta está em cisma com Roma? A igreja copta não é nem ortodoxa. Ela não é nem ortodoxa. A Alexandria, você está confundindo, Rivaldo, você está confundindo igreja ortodoxa e igreja copta, são duas coisas diferentes. Não, a igreja ortodoxa a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa são aquelas que são identificadas no Oriente, cara. Vocês conhecem as 23 igrejas suíres? A igreja oriental com a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é uma coisa diferente. Não, a igreja copta é oriental, mas não é ortodoxa. Você está fazendo uma confusão. Deixa eu explicar o básico de história e teologia. Concílio de Nicéia e os arianos. Os arianos não existem mais hoje como uma igreja contínua na história. Concílio de Éfeso, você cria a igreja historiana, existe até hoje, que é a Church of the East. Então, no Oriente existe uma igreja que é a Syrian Church of the East, existe a Church of the East normal, e aí você tem outras lá divisões. E aí você tem, depois, o Concílio de Calcedônia, você tem o cisma monofisista, na verdade é um cisma miafisista. Aí você tem as igrejas da Armênia, Egito, Síria, parte da Geórgia, Babilônia. Essas são as que eles se chamam de Oriental Orthodox Church, que seria a tradução de igreja ortodoxa oriental. Oriental e a Eastern, elas têm o mesmo nome em português. Então, o termo que a gente usa para distinguir elas precisamente é a comunhão miafisista das igrejas miafistas. O Egito é uma região tradicionalmente adepta do cristianismo miaficista. Existem minorias no país que seguem a igreja ortodoxa calcedônia, quando a gente fala ortodoxa, a gente está falando da igreja ortodoxa calcedônia, que é aquela igreja da Grécia, da Rússia, da Sérvia, do leste europeu como geral, e que tem alguma presença no Oriente Médio, e que está crescendo por causa da perseguição. As matrizes não calcedônias estão sendo extintas. Caio, desculpa te interromper, mas até mesmo aquele católico que entrou na última live nossa, o Júlio, que foi bem respeitoso, bem inteligente, ele comentou que ele refutou o Rivaldo. Ele falou: todas as igrejas ortodoxas estão em cisma com Roma, nem todas as igrejas orientais estão em cisma. É exatamente aquilo que a gente está explicando aqui, mas ele está fazendo essa confusão aí. Essa que é a questão. A questão de que a gente está falando uma coisa, ele está falando outra. E está usando uma linguagem precisa. Não, porque vê só. Vocês têm que entender que existe a questão ortodoxa, mas enquanto se fala ortodoxa, se vê muito Constantinopla. E também a questão oriental. Por isso que eu falei das 23 igrejas suíures. Elas não são consideradas igrejas ortodoxas. São igrejas independentes. Oi? Elas não são consideradas igrejas ortodoxas. Deixa eu explicar a história. Isso aqui é história. Na época do imperialismo, Roma chegava em Jerusalém, no Oriente Médio, e convertia comunidades e padres locais. Esses padres, eles saíam da igreja ortodoxa e iam para a igreja católica romana. Eles não eram mais da igreja ortodoxa. Por isso que o termo é uniata. Eles têm a igreja sede, que era do século XII. Os católicos, como eles converteram a população, eles tomaram a igreja, da mesma forma que os protestantes tomaram igrejas da Suíça, na Alemanha. Mas a única coisa que elas têm é o fato de que elas vieram de uma origem. Da mesma forma como se, por exemplo, se os protestantes eles converterem um padre e o padre pegar a congregação hoje, eu não posso dizer, nem todo catolicismo romano é antiprotestante, porque existe uma paróquia lá em Sioux City que ela foi católica romana e agora ela é protestante. É uma questão, óbvia do que a gente está querendo falar aqui. E essas igrejas sujúrias, elas não são igrejas ortodoxas, no termo que é utilizado popularmente. Elas só têm, de fato, a questão... Inclusive, elas não são nem iguais em liturgia, mudou muita coisa, mudou algumas coisas em doutrina. Tem coisas que ainda mantêm como o calendário litúrgico, que é o fato de que vários santos heréticos para a Igreja Católica Romana são celebrados em igrejas orientais. Mas, assim, cara, tá muito fraco de teologia histórica. Eu acho que quando vocês pesquisarem... Não estou dizendo isso não. Mas quando vocês pesquisarem as 23 igrejas suíures, vocês vão entender... Todo mundo aqui já conhece isso, cara. Uma coisa que a gente não conhece. Bom, galera, pronto. Eu agradeço aqui, já está tarde, amanhã eu tenho que trabalhar. Quero possivelmente aparecer mais aqui, foi muito bom
Lucas, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou dar uma lida naquele site que você me mandou. Foi muito respeitoso estar aqui com vocês. Peço orações, né, por mim. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, tá bom? Muito obrigado, fique na Santa Paz. Valeu, Evaldo. Abraço. Valeu, obrigado pela participação. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?